Salve, salve, galerinha! Vamos para a nossa aula de número 15. E essa aula de número 15, tá, que a gente vai passar para vocês da apostila 7, é uma aula que fala sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. A princípio é importante a gente perceber que, na verdade, não foi bem uma semana. A gente teve aí, ao longo de 3 dias, diversas apresentações, e por isso a gente costuma chamar essa Semana de Arte Moderna de um evento multicultural, porque ele reuniu literatos, ele reuniu escritores, então ele reuniu escultores, pintores, musicistas, enfim, toda uma gama, um grupo grande de intelectuais e de artistas brasileiros preocupados, sobretudo, em dar uma sacudida, dar uma revolucionada na arte brasileira. As noites de 13, 15 e 17 de fevereiro de 22 acabaram sendo definidoras de uma nova forma de abordar a arte brasileira em praticamente todas as manifestações artísticas. Notem que a gente está falando de uma semana que aconteceu em 1922, um século depois de 1822, o ano da nossa independência. Então, a ideia da Semana de Arte Moderna é 100 anos depois da independência política, a independência cultural, a busca da liberdade artística e a busca de uma identidade, de uma arte que fosse uma arte verdadeiramente identificada com a realidade brasileira. Ah, por quê, professor? Porque se vocês forem notar, ao longo do começo do século XX, a influência francesa, por exemplo, era imensa na cultura brasileira. Para vocês terem uma noção, o movimento literário poético brasileiro ainda era um movimento parnasiano. Ainda tinha um ou outro poeta simbolista que acabava fustigando, incomodando os parnasianos. Mas os parnasianos eram considerados os príncipes da poesia brasileira. Nesse sentido, quando surgem os quadros, por exemplo, de Anita Malfatti, influenciados pelas vanguardas artísticas europeias, retratando de forma disforme, né, distante daquela ideia fotográfica a realidade, esses artistas são muito criticados. Inclusive, durante a Semana de Arte Moderna, as críticas foram imensas. E por que isso? Entre outras coisas, justamente pelo fato do Brasil estar atrasado em termos artísticos. Então era inadmissível, naquela realidade de 1920, que alguém fosse fazer um retrato do Mário de Andrade, o grande intelectual do modernismo brasileiro e da Semana de Arte Moderna, e fizesse o quadro desse jeito. O quadro ia ser criticado, uma barbaridade. Esse aqui é outro quadro da Anita Malfatti, de 1915, né, o Farol, e é importante a gente perceber que essa distorção vai incomodar demais a crítica brasileira. Tá? No nosso material, a maneira como ele está organizado coloca para a gente alguns aspectos que são aspectos importantes. E esses aspectos importantes são os antecedentes da arte moderna no Brasil. Por que antecedentes, professor? Porque todo esse quadro que aconteceu, que explodiu, que eclodiu em 1922 com a Semana de Arte Moderna, ele vai ter como marca a ideia de que ele foi gestado, ele foi preparado de antemão. Então, há vários momentos na nossa cultura nos quais fica clara a ideia de que o modernismo, a Semana de Arte Moderna, ela na verdade, ela tem diversos antecedentes, até explodir, desabrochar nessas 3 noites revolucionárias. A primeira delas é a volta de um cara chamado Oswald de Andrade, da Europa,
trazendo de lá ideias daquelas vanguardas artísticas europeias. Esse Oswald de Andrade, que era um gurizão na época, muito jovem, né, ele presenciou, inclusive, o manifesto futurista sendo divulgado lá na Europa. E quando ele viu aquilo, ele sentiu que a arte brasileira estava muito, mas muito mais atrasada do que ele mesmo pensava. Quando ele volta para o Brasil em 1912, ele acaba trazendo diversas dessas ideias. E 10 anos antes ele já pensa em começar a agregar um grupo de artistas que fosse um grupo de artistas revolucionários. Em 1913, um pintor de origem europeia, Lazar Segal, ele faz a sua primeira exposição de arte no Brasil, e nessa exposição de arte que ele faz no Brasil, a gente já vai perceber diversos traços que são traços vanguardistas também. Influenciado por aquela arte, o Lazar foi o primeiro artista a verdadeiramente fazer uma exposição de arte modernista no Brasil. Em 1915, começa o modernismo lá em Portugal, como a gente viu, com a publicação da revista Orfeu. Lembra aquela revista na qual o glorioso Fernando Pessoa também teve participação. E essas notícias da eclosão do modernismo lá em Portugal acabam chegando também aqui ao Brasil, principalmente através de um cara chamado Ronald de Carvalho. Essas notícias, elas vão vitaminar o cenário brasileiro, até que em 1917 uma pintora brasileira, Anita Malfatti, faz a sua segunda exposição de arte no Brasil. Anita Malfatti é autora desses quadros aqui, como a gente viu, quadros que distorciam a realidade, quadros que eram influenciados pelas vanguardas artísticas europeias. E em 1917, com a exposição da Anita Malfatti, o Monteiro Lobato escreve um artigo. O artigo dele é conhecido como Paranoia ou Mistificação, que critica demais a arte modernista, defendendo a tese de que a arte modernista ou é paranoia, ou seja, o artista é um louco, ou é mistificação, ou seja, o artista é um trapaceiro. E a partir desse momento, diversos artistas, junto do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade, saem em defesa da Anita Malfatti, já que o artigo crítico do Monteiro Lobato foi publicado num jornal de muita circulação. E a partir de então começa a se organizar um grupo de artistas lá em 1917, gente. Lá em 1917 se organiza um grupo de artistas que acaba organizando um encontro para 1922. A Semana de Arte Moderna vem a ser, de certa forma, uma consequência, um efeito desse artigo crítico do Monteiro Lobato. Mas em 1919 a gente tem mais um antecedente, que é a publicação de um livro do poeta Manuel Bandeira, que já era um poeta muito respeitado e que escreveu diversos poemas com versos livres, livres da métrica regular, livres da rima, livres daquela sintaxe tradicional, e a partir desse momento o livro Carnaval vem a ser justamente a nossa primeira obra modernista publicada no Brasil. Em 1921, um outro grande pintor brasileiro chamado de Cavalcante também expõe diversos desenhos e caricaturas. E esses desenhos e caricaturas são todos eles identificados com aquela arte modernista, aquela arte revolucionária. O Oswald de Andrade, ele vai ser um dos grandes líderes do movimento. Frequentemente, ele é reconhecido como dínamo do movimento modernista. Por que dínamo, professor? Porque foi ele que agitou o cenário, foi ele que arregimentou os artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, foi ele que organizou as exposições, foi ele, entre outras coisas, o sujeito que muitas vezes
tirou as pessoas da letargia, pessoas que não queriam expor porque não queriam se expor, e ele acabou fortalecendo a cena modernista no Brasil. É um grande artista, um monstro, e mereceu esse retrato aqui da Anita Malfatti, um retrato dele que foi feito em 1935. Quando a gente fala de influência das vanguardas na Semana de Arte Moderna, gente, é importante a gente perceber que as vanguardas que verdadeiramente influenciaram, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi a vanguarda futurista, porque a vanguarda futurista era aquela que mais tinha causado impacto justamente por essa celebração do espaço urbano, essa celebração do avanço tecnológico, essa celebração do futuro, que era um futuro prometido com tantos avanços técnicos científicos daquela época. O cubismo influenciou bastante o poeta Oswald de Andrade, mas não chegou a ser um movimento assim seguido aqui no Brasil. O dadaísmo também influenciou bastante os artistas brasileiros e o expressionismo também. Tá? Mas gradativamente a gente percebe que no primeiro momento, principalmente no momento da Semana de Arte Moderna, o futurismo vai ser o movimento principal. Notem que a gente não tem ali o movimento vanguardista chamado de surrealismo, porque ele só ocorre depois de 1922. Na verdade, ele acontece a partir de 1924. Um outro detalhe importante para a gente perceber também, que é um outro antecedente importante do qual a gente tinha falado, era a exposição dos quadros do glorioso Lazar Segal, um artista que adotou o Brasil, adorava o Brasil, e para vocês verem como a obra do Lazar Segal, A Viúva, olha só esse quadro aqui, tá? Que é de 1919, essa imagem aqui é uma imagem muito semelhante às obras que estavam sendo feitas lá na Europa daquele momento. Tem uma influência muito grande das artes primitivas, da ideia de que não precisa desenhar direitinho, da ideia de que pode deformar a realidade, porque a partir do século XX essa ideia vai ser uma ideia bastante comum. A mesma coisa a gente vê aqui na Casa do Mangue. Notem que a Casa do Mangue pode ser inclusive uma casa de prostituição, e é interessante a gente perceber que esse tipo de marginalidade começa a fazer parte da arte desde o princípio do modernismo. Então é uma forma que os artistas desse momento têm de desmistificar, de tirar aquele caráter sagrado da arte e de mostrar uma arte verdadeiramente revolucionária, porque vai falar de tudo e de todos. E esse quadro aqui, que é um quadro posterior dele, Navio de Emigrantes, é interessante vocês perceberem que o navio mesmo, a gente só vê a ponta do navio aqui, vocês estão percebendo? Ó? A gente só vê uma parte do navio, que é nessa parte do navio onde estão dispostas as pessoas. Quer dizer, esse quadro aí é um quadro que seria considerado um quadro totalmente fora do enquadramento, mas para nós, aí, o mar, olha só, pessoal, ó, a cor das águas, né? Não tem nada a ver com a cor do mar. Então essa tendência modernista, ela vai ser de vital importância, e o Lazar Segal vai ser o cara que em 1913 faz a primeira exposição de quadros dessa tendência aqui. A gente já viu lá em 1915, em Portugal, aparece a revista Orfeu. E o que essa revista Orfeu ela defendia lá em Portugal, capitaneada, entre outras coisas, pelo glorioso Fernando Pessoa? Bom, ela defendia uma atualização das artes em Portugal, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil. A Orfeu defendia a tese de que era preciso que a arte portuguesa entrasse no século XX e começasse a revolucionar as suas manifestações. É a partir daqui, queria lembrá-los, que surge aquele fenômeno da heteronímia do Fernando Pessoa, que inclusive vai ter
no Álvaro de Campos, o grande poeta futurista dos seus heterônimos. Lembra? Rrr, eterno, aquela poesia de que a gente falou anteriormente. Um outro detalhe igualmente importante é a exposição da Anita Malfatti. Notem que a exposição da Anita Malfatti é muito influenciada por vanguardas artísticas como, por exemplo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, todos aqueles movimentos vanguardistas que se preocupavam com deformar a realidade, mostrar o lado feio da vida humana, entre outras coisas, porque a ideia de base era que não existia o feio, existia aquilo que estava sendo ignorado na arte. E a partir desse momento, a Anita Malfatti acaba expondo esses 3 quadros aqui na exposição que foi muito criticada pelo glorioso Monteiro Lobato. Quando Monteiro Lobato viu as obras da Anita Malfatti, publicou a propósito da exposição Malfatti nos jornais brasileiros e foi uma crítica violentíssima contra a exposição da Anita Malfatti, mas mais que tudo, contra toda a visão de arte modernista que estava se expressando. Então, 1917 foi o ano mesmo que a coisa pegou, o bicho pegou, porque esse artigo Paranoia ou Mistificação do Lobato foi muito mal visto pelos artistas que tentavam essa atualização das artes nacionais. Nota que ele escreve que esses artistas veem anormalmente a natureza. Ele classifica esses artistas e essas vanguardas como furúnculos da cultura excessiva, né? Esse furúnculo aí é uma ferida, né, pessoal? Ele considera a arte modernista uma espécie de ferida. E com essa crítica a essa exposição da Anita Malfatti, ele vai fazer uma crítica a todos os movimentos que estavam se sucedendo na Europa. Ele até julga de maneira incorreta, ele chama futurismo, cubismo, tá certo? Mas o impressionismo não era um movimento vanguardista, o impressionismo era um movimento que tinha acontecido já no século XIX, vocês se lembram? Na verdade, o certo seria classificar a obra da Anita Malfatti como uma obra também expressionista, não só, tá? Mas também influenciada pelo expressionismo. Mas o nosso glorioso Monteiro Lobato não engoliu a exposição da Anita Malfatti, escreveu o artigo e a partir do artigo, gente como o dínamo do nosso movimento modernista, Oswald de Andrade, uniu-se a gente como o cérebro do nosso movimento modernista, o Mário de Andrade, e acabaram pilhando os artistas da época para produzirem a Semana de Arte Moderna. Aqui a gente tem a capa do livro Carnaval, um livro que é um livro de poemas em versos livres. Finalmente, a poesia brasileira tinha um livro no qual os poemas não respeitavam métrica e não respeitavam a rima. E eu queria chamar a atenção de vocês também para um detalhe que é um detalhe muito importante, a ideia de carnaval é brasileiríssima. Apesar do carnaval ser veneziano, a ideia de carnaval é brasileiríssima. Por quê, pessoal? Entre outras coisas, porque é um traço da identidade cultural brasileira que já acabava sendo realçado com o surgimento dos modernistas da Semana de Arte Moderna. Esse aqui é o poema mais famoso da Semana de Arte Moderna, com toda certeza, porque nele, com todas as letras, o Manuel Bandeira cita aqueles que, para eles, eram os piores poetas daquele momento, ultrapassados já, os parnasianos. O saputanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado, ou seja, eles consideram o parnasiano como o sapo da poesia. E esse parnasiano, entre outras coisas, ele fica preocupado com a ideia da tradição da rima, a ideia da tradição da métrica,
a ideia da tradição do soneto, a ideia da linguagem num português que seja um português perfeito, enquanto que o modernismo não respeita nada disso. Cabe lembrar que o Manuel Bandeira mandou o poema para ser lido lá na Semana de Arte Moderna, mas ele não participou da semana, tá certo, gente? Mas Carnaval acaba sendo um marco da poesia brasileira, justamente por inaugurar o verso livre no Brasil. Aqui a gente tem o catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna, e eu queria chamar a atenção de vocês que esse catálogo aqui é do glorioso Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti também vai fazer algumas gravuras que vão participar. Notem que todas as gravuras marcadas por essa ideia de minimalismo. Ninguém quer fazer uma arte figurativa exatamente igual à realidade, à reprodução da realidade. E aqui a gente tem mais um cartaz, todo zoado também, que é a ideia da Semana de Arte Moderna vai ser brincar muito, vai ser tornar muito satírica as intervenções. Então, a gente lê aqui coisas como, por exemplo, Chopin era um tocador de berimbau. Chopin era aquele cara, né, um grande músico. Carlos Gomes, o autor da ópera O Guarani. Carlos Gomes é um burro. Almeida Júnior não pagava o padeiro. Coelho Neto não lava os pés. E uma série de críticas a uma série de pessoas que eram muito, muito, muito consideradas na cultura brasileira. E a isso a gente chama de iconoclastia, que é acabar com os ícones, acabar com os ídolos, dessacralizar os ídolos. Em 1921, na exposição do Di Cavalcanti, a gente vai perceber os avanços das obras vanguardistas aqui no Brasil. Esse quadro aqui, por exemplo, As Cinco Moças, é importante a gente perceber que ele é um quadro que remete aqui à obra do Pablo Picasso, As Senhoritas d'Avignon. Por quê, pessoal? Porque a gente também tem 5 figuras femininas no quadro e aqui a gente tem 5 figuras femininas no quadro. Mas notem que os traços dessas figuras aqui, eles, entre outras coisas, chamam atenção para o fato da nossa brasilidade, do povo brasileiro, e esse conjunto de aspectos não pode ser deixado de lado, porque a preocupação modernista com a identidade nacional vai ser muito, muito grande mesmo. E aqui a gente tem uma caricatura do Di Cavalcanti feita sobre a figura do grande poeta Manuel Bandeira, que mandou seus poemas e foi um dos grandes escritores desse primeiro momento modernista aí. Na real, foi o grande escritor, tá, pessoal, do modernismo. Ele é o cara que aparece muito no Enem e assim por diante. Do conjunto de características que saiu dessa Semana de Arte Moderna, que era defendido pelos artistas da Semana de Arte Moderna, a gente podia citar o desenvolvimento de um nacionalismo crítico. Não era dizer que o Brasil era o melhor lugar do mundo, pelo contrário, era apontar que o Brasil na arte, por exemplo, estava atrasadíssimo. A defesa dos versos livres de quaisquer regras, a ideia de que o verso não tinha que ter métrica, não tinha que ter rima, e se quisesse, o poeta poderia escrever sem respeitar as normas gramaticais. O surgimento de poesias que eram poesias que zoavam, satirizavam, o poema que a gente chama de poema piada, satirizava muita gente, a aproximação entre prosa e poesia, ou seja, a prosa, aquela linguagem escrita dividida em parágrafos, perdia o seu espaço e acabava muito frequentemente se misturando à linguagem poética, a ampliação do conceito poético, a ideia de que poesia era muito mais do que o sujeito, entre outras coisas, escrever um soneto, a busca da originalidade nacional, a busca de um caráter nacional artístico, a sátira ao passado, como a gente viu ali, zoar caras como o Coelho Neto, zoar caras como o Carlos Gomes, era satirizar
o passado. Era uma geração iconoclasta em ação, tá? Quebrando os ídolos que eram considerados mitos na cultura brasileira. E uma linguagem que valoriza, sobretudo, o cotidiano. Então começa a aparecer poesias que falam de gente mais pobre, de gente mais humilde, poesias que acabam retratando os aspectos das periferias das grandes cidades e assim por diante. A paródia, né, que é a ideia de fazer a zoação das obras de arte clássicas, como a gente tem paródia até hoje em dia, e obviamente tudo isso acabava sendo muito influenciado pelo quadro europeu das vanguardas artísticas europeias. Aqui a gente tem um exemplo só para vocês, Cobra Norato. A Cobra Norato é uma obra feita a partir de mitos e lendas amazônicos. E eu separei aqui um pedacinho só para vocês perceberem como que esse conjunto de poesias ele era elaborado. Para começar, vocês notem que não tem métrica. Ó, num estirão alagado, o chardo engole a água do igarapé, fede, o vento mudou de lugar, um assobio assusta as árvores, um silêncio se machucou, cai lá diante um pedaço de pau seco, pum! Então notem que a gente tem aqui uma onomatopeia, a gente tem ausência de rimas e de métrica, cada verso tem um tamanho diferenciado, e a gente também tem uma referência que é uma referência clara ao universo amazônico. Esse livro, que é do gaúcho Arthur Bopp, ele pode ser considerado também um dos precursores da nossa literatura, que começa a resgatar os mitos e lendas brasileiros, deixando de lado aquela influência europeia e eurocêntrica, que era muito forte. Acordo, a lua nasceu com olheiras, o silêncio dói dentro do mato, abriram-se as estrelas, as águas grandes se encolheram com sono, a noite cansada parou. É ele retratando, descrevendo o adormecer da floresta, tá? Então é importante a gente perceber que nesse conjunto de obras existe uma preocupação muito grande com a defesa e com a difusão, a divulgação de uma identidade cultural brasileira. Outro aspecto igualmente importante para a gente compreender como foi esse clima de Semana de Arte Moderna é esse poema aqui do Manuel Bandeira chamado Poética. Nesse nome Poética tem uma referência ao livro Poética de um cara chamado Aristóteles. Tá? O Aristóteles é um cara que escreveu um livro chamado Poética. Então, olha só, Aristóteles é universo clássico, é Grécia Antiga. E qual é a poética que o Manuel Bandeira e os modernistas defendem? Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Ou seja, eles não querem mais aquela linguagem típica do poeta parnasiano que escrevia certinho. Abaixo os puristas. Os puristas são os caras que defendiam essa ideia. Tu tem que ir para o dicionário buscar a expressão correta e, meu Deus do céu, ai de ti, se tu escrever do jeito como as pessoas falam. O purista não admitia isso. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, civilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo, será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres e etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Então a Semana de Arte Moderna vai ser marcada justamente por toda essa movimentação, isso regada a muita música do Villa-Lobos, muitos quadros da Anita Malfatti, Lázaro Segal e gravuras do Di Cavalcanti, além das esculturas do excepcional escultor chamado Victor Brecheret. Foi verdadeiramente uma revolução e a partir da semana que vem a gente começa a ver o que os escritores brasileiros fizeram a partir disso. Um abraço grande, gente, até a próxima.